E agora aqui no Jornal da Manhã a gente vai contar com a participação do psicólogo André Doria, nosso convidado. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Ele que vai ajudar a gente aqui a discutir um assunto muito complicado, o fim dos relacionamentos, porque a gente sabe muito bem, nem sempre vale aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Prever a reação do companheiro ou companheira numa situação dessas é praticamente impossível. Sodac, muita gente perde o controle, não é? Comete excessos de todo tipo. E em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, uma mulher destruiu o carro do ex-namorado. Segundo a polícia, ela fez isso porque não aceitava o fim do relacionamento. E o repórter Ramon Ferraz foi às ruas ouvir homens e mulheres sobre as emoções, do fim de um relacionamento. Vamos acompanhar aqui no telão. Pamela é daquela que nunca quer perder a classe. Já pensou em, de repente, seu namorado, seu companheiro, chega com uma notícia, quero acabar um namoro, já pensou qual seria a sua reação? Eu acho que eu ficaria em choque primeiro, depois eu perguntaria o porquê. Claro que ia ficar triste, mas cada um segue seu rumo. Mas nem todo mundo pensa assim. Veja neste vídeo gravado em Santo Antônio de Jesus, a cerca de 200 quilômetros de Salvador. A mulher usa uma espécie de bastão para destruir um carro. Segundo a polícia, ela não aceitava um fim de um relacionamento e por isso quebrou o veículo do namorado. De acordo com o delegado, tanto ela como o companheiro foram prestar queixa por agressão. Os dois tinham várias marcas pelo corpo. Em uma coisa, todo mundo concorda. Ninguém gosta de receber um não, né? Mas Porque eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo, né? Se a pessoa quer terminar, quando não quer, dois não brigam, então... Eu não brigaria. Eu ia querer saber o motivo, ele esclarecendo o motivo, eu poderia concordar ou não concordar, mas eu iria entender. nem todas as namoradas que Joabe já teve entenderam os motivos do estudante na hora de terminar o namoro. Duas terminaram super bem, tranquilas e tal. Outras não, outras duas que eu já tive não gostaram. Foi aquela brigazinha, picuinha. Insistiam, pensavam em voltar, principalmente a mulher acaba sendo um pouco mais impulsiva com isso. Ela pensa em voltar mais rápido. Se ela parte no nervosismo, aí é um problema. Nunca dá certo. Toda vez que parte no nervosismo, o homem não volta. É verdade, tem que ter sempre tranquilidade e diálogo em momentos como esse. A gente quer saber a sua opinião, a gente quer a sua participação aqui no JM. Preparamos uma enquete, precisamos da sua resposta. Você já teve dificuldade em aceitar o fim de um relacionamento? Sim ou não? Você acessa o g1.com.br/Bahia, responde nossa enquete e a gente vai dar o resultado daqui a pouquinho aqui. Enquanto você vai enviando aí a sua resposta, a gente começa o nosso papo aqui com o psicólogo André Doria para tentar entender o que acontece na cabeça de uma pessoa quando ela recebe um não. A gente viu ali na teoria muitas pessoas dizendo que aceitam numa boa, que reagiriam muito bem no fim do relacionamento. Mas na prática está cada vez mais comum esses estouros de personalidade, assim, de raiva nesses momentos. Por que é tão difícil assim? Essas questões relacionadas ao amor são tão antigas quanto a humanidade. O que existe hoje é que os tablets, os celulares registram o que antes não era registrado, a não ser pela literatura. Romeu e Julieta já era uma história trágica de amor. E, de alguma forma, na relação amorosa, a gente tende a projetar no outro as coisas que a gente acha bacana, seja inteligência, bom humor, riqueza. E a partir do momento que o outro nos retribui, é como se nós estivéssemos sendo amados pelos nossos ideais. Então, a sensação da paixão, ela é avassaladora nesse sentido. É como se tudo que você acha bacana, que está projetado no outro, quando retribuído, te leva a um estado de êxtase. Acontece que muitas vezes esse êxtase pode acabar em tragédia, porque quando essa idealização cai e o outro se mostra como é, de alguma forma, a tendência é que possa virar amor ou acabar numa tragédia, numa situação extrema como essa aí do vídeo. Então, o mito do amor romântico das duas metades da laranja é fruto de muita alegria, de muita felicidade, mas também de muita tristeza, de muito drama. O que fazer, então, para lidar com essa frustração de não ter aquilo que você projeta correspondido? Essa é uma questão importante porque a gente só pode pensar a partir do caso a caso. Não há uma resposta generalizada. É natural, no fim de uma relação, que a gente elabore um luto, uma perda. Algumas pessoas conseguem superar isso porque um luto tem um tempo definido. A perda de um amor, a perda de alguém querido.
Agora, algumas pessoas não conseguem lidar com isso e parte para tentar destruir o objeto de amor. Aí já seria um caso que demandaria um atendimento especializado. Um pouquinho antes você falou de metade da laranja, aquela questão de duas pessoas que se complementam. Há uma relação de dependência muitas vezes no relacionamento. Existe uma diferença da forma como as mulheres agem em relação a essa dependência dos homens? De alguma forma, nós somos constituídos por falta. O que nos impulsiona para a vida é a falta. A gente preenche trabalhando, amando, estudando. E quando você coloca no outro todas as expectativas de que a sua falta vai ser preenchida a partir da relação, e essa relação termina, muita gente não consegue elaborar isso de uma forma tranquila e passa ao ato, perde a capacidade de pensar e chega a atitudes extremas. Eu não diria que essa é uma questão de gênero, mulheres diferentes de homens, né? A dor, ela não tem gênero. Mas as mulheres aparentam ser mais sensíveis, né? E geralmente os homens aparentam ser um pouco mais possessivos, mas a gente viu casos aí, justamente o contrário. Acho que acaba acontecendo dos dois lados aí. Quais são os sinais que a pessoa, no começo do relacionamento ou no meio do relacionamento, deve ficar atento para que aquele amor que está se transformando em algo doentio, em algo que não vai ser positivo, caso venha a terminar? É semelhante a uma dependência sem substância, sabe, de drogas. A pessoa fica inquieta, não dorme bem, não está tranquila, não fica em paz, na ausência do outro. Então é importante estar atento a esses sinais. E muitas vezes a própria pessoa não percebe isso. Isso vem de fora. São os amigos, familiares que sinalizam isso. Isso é um caso extremo. E a gente perguntou se você aí tem dificuldade ou já teve dificuldade em terminar um relacionamento. Vamos acompanhar o resultado da nossa enquete agora, ver o resultado, o que é que o pessoal de casa disse. Olha aí, sim, 72% das pessoas que participaram disseram que sim, tem problemas com esse término de relacionamento. Apenas 28% disseram que não. Comenta, por favor, esse resultado, doutor. É um resultado esperado. Ninguém termina uma relação e fica bem. É o que eu falava do luto. É necessário vivenciar o luto de uma perda. Acontece que a gente hoje vive num tempo em que qualquer tristeza é patologizada. Ninguém quer ficar triste. E tem gente sendo medicada, tem gente procurando ajuda psiquiátrica por conta de um luto, de uma separação. Isso é uma coisa. A outra coisa é um quadro extremo de dependência afetiva, que muitas vezes está associado a um quadro de depressão. Esse quadro, sim, precisa de uma ajuda psicológica, às vezes psiquiátrica. Agora, sofrer com o fim da separação faz parte do processo da relação. É possível se preparar, por exemplo, as crianças, preparar os jovens para o desapego, para saber desapegar de qualquer coisa, de qualquer relacionamento? Na adolescência, para deixar mais claro ainda, a experiência do amor, ela quem já foi adolescente, nós e tem filhos adolescentes, ela é arrebatadora. Por quê? Porque a adolescência é uma época em que o adolescente ele está tomado pela sexualidade que estava adormecida, hormônios, os pelos que estão crescendo, enfim, a identidade. Então, quando se apaixona, há um certo apaziguamento dessas angústias. Há uma certa tranquilidade com relação a essas angústias. Por isso que quando termina, muitas vezes é tão doloroso. As paixões de adolescente são muito intensas, porque elas servem como uma espécie de bálsamo para esse turbilhão. Então, acho que preparar, eu não sei se é possível, mas é possível sim estar ao lado, né, dos filhos para ajudá-los a vivenciar esse processo que é natural do amadurecimento, né? Que todo mundo passa. E não condicionar a sua alegria a estar com alguém, seja feliz sozinho primeiro para depois ser feliz com alguma pessoa. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Um bom dia para você. Bom dia. Mas continua aqui que a gente vai acompanhar agora os destaques do esporte, porque a seguir tem mais informações, né, Pedro? Tem sim o nosso